Vamos começar então. Antes de nós procedermos à apresentação da equipa e à apresentação dos conteúdos propriamente ditos, temos uma coisa para vos mostrar e que faz parte da vertente artística desta área da surdez e da língua gestual que nós vamos falar. Can this be the end of the transmission? I'm sending you a message since you went missing. Can this be the end of the transmission? I'm sending you a message since you've been missing. And I'm wishing your heart listens, your heart listens. Yeah. And I'm wishing your heart listens, your heart listens. Yeah. If I could only take that day back, replay it like a song in my life soundtrack, I would rewrite it so I could erase what I feel now. But reality is heavy like a dark cloud. I still got the mail that I received from her. We had a show, she said she would be there, sharing the same dream, came across the world just to see us, hoping she could meet us. After the show, took a picture together in one quick flash, but it lives forever. Quick hug, the moment passed so fast, I couldn't know it would be our last. Can this be the end of the transmission? I'm sending you a message since you went missing. Can this be the end of the transmission? I'm sending you a message since you've been missing. And I'm wishing your heart listens, your heart listens. Yeah. And I'm wishing your heart listens, your heart listens. Yeah. I live in a community so tight, worldwide. In one blink of an eye, we lost one of us. A life taken at an age so young, so wrong, our world was shaken. It's like the ripple came and took you from us in such a cruel way, it will never be just. My thoughts go to the family of Emma, condolences in our hearts, she lives forever. The loss we share, it brought us together. And so I wrote you this letter, I hope you get it. You in a place much better, in loving memory of. Can this be the end of the transmission? I'm sending you a message since you went missing. Can this be the end of the transmission? I'm sending you a message since you've been missing. And I'm wishing your heart listens, your heart listens. Yeah. And I'm wishing your heart listens, your heart listens. Yeah. That's when it hit me, take a picture, hold it with me, cause the end comes too quickly. I learned to value every minute of life. On my path seen plenty struggle and strife. Come home and kiss my daughter and wife, I never leave if we in a fight, promise to make it right. I carry on thinking of your smile and the lesson. The here and now is the essence. Can this be the end of the transmission? I'm sending you a message since you went missing. Can this be the end of the transmission? I'm sending you a message since you've been missing. And I'm wishing your heart listens, your heart listens. Yeah. And I'm wishing your heart listens, your heart listens.
pertencemos à unidade de apoio à educação de crianças e jovens surdos de Beja, que tem sede na Santiago Maior, na Escola Santiago Maior. Faz parte da unidade a intérprete de língua gestual, a intérprete, que é a Joana, a docente de língua gestual portuguesa, a Bruna Rodrigues, a professora de ensino especial, a professora Margarida Canha, e a terapeuta da fala, Sandra Patola Martins, e eu, Ana Filipa Rosa Cardoso, bem como outra docente de ensino especial, que é a professora Justina Vieira. O nosso workshop está dividido em duas partes: a parte de teoria, em que vamos dizer o que é surdez, a aquisição da linguagem na comunidade surda e a língua de modalidade visual, e depois uma vertente mais prática em que vão ser feitas atividades. Eles vão ser divididos em grupos, depois cada grupo vai fazer uma atividade e depois no final temos um pequeno debate. Então, como toda a gente deve saber mais ou menos o que é surdez, não é? Toda a gente tem uma ideia do que é a surdez. Tenho ali um esquema, temos aqui um esquema para curiosidade, para vocês verem o que é que cada ruído corresponde a quantos decibéis, não é? Sabendo que a surdez é uma diminuição ou impossibilidade mesmo de utilizar o sentido da audição devido à perca da capacidade auditiva, e sabemos que existe, para haver surdez tem que haver essa perca, dependendo do grau de surdez, e dependendo dos decibéis que a pessoa perca auditivamente, sabemos que na audição normal, mesmo que haja uma perca pequenina, abaixo de 20 decibéis, considera-se uma audição normal. Às vezes nós temos uma perca mínima, mas pode corresponder... Conseguem ouvir bem? Sim? Pode corresponder a uma perca mínima de 20 decibéis, mas consideramos que é uma audição normal. Quando existe uma perca parcial, essa perca pequenina, denominamos também hipoclusia, ou total, pode-se denominar cufose. Podem encontrar isto, às vezes, nos relatórios médicos. Se existe uma perca auditiva entre os 21 e os 40 decibéis, agora fazia falta aqui o esquema da bocado, consideramos que é uma deficiência auditiva ligeira. Uma surdez entre os 41 e os 70 decibéis considera-se uma surdez média. E uma surdez severa entre os 71 e os 90 decibéis. Uma surdez profunda, quando existe uma perca entre os 91 e os 120 decibéis. E uma perca total, ou total, quando existe uma perca de 120 decibéis, que a pessoa não consegue ouvir nada naquela grelha, naquele esquema que vocês viram, não consegue ouvir nada. A surdez também pode ser só de um ouvido, ou dos dois, único ou bilateral. Como viram há bocadinho, dependendo do grau de surdez, conforme a perca é grande ou pequena, não é? Denominamos o grau de surdez, e por isso é que está ali em cima que a surdez é um grupo os surdos são um grupo muito heterogéneo, depende, como viram há bocadinho, do grau de surdez, porque existe muita diferença. Depende também do meio envolvente, em que vou falar aqui de crianças, porque se calhar o grupo está mais dirigido para trabalhar com crianças, não é? Depende do meio envolvente em que as crianças estão envolvidos, isto é, se são filhos, os meninos são surdos, não é? Estamos a falar aqui de crianças surdas, podem ser filhos de pais ouvintes ou filhos de pais surdos, não é? Depende também do meio em que eles estão envolvidos, da idade em que surge a surdez. Pode haver uma surdez pré-linguística, por algum motivo a criança, antes de adquirir a linguagem, pode ficar surda, não é? Existem várias causas, doença, sei lá, pode ser hereditário, pode ser um traumatismo, há várias causas da surdez, ou uma surdez pós-linguística, se a criança fica surda depois de ter adquirido a linguagem. Tem características muito diferentes. O que se sabe é que a aquisição ou desenvolvimento da linguagem nas crianças surdas, se for feito num ambiente linguístico em que a criança domina ou está rodeada de língua gestual, né, se os pais forem surdos, logo estão envolvidos de língua gestual, essas crianças surdas, no meio envolvente de língua gestual, têm um desenvolvimento linguístico igual às crianças ouvintes.
A língua materna da criança surda é a língua gestual a que ela está exposta. E o domínio da língua do seu país, por exemplo, aqui em Portugal, não é? Em que a língua dos surdos, a língua gestual portuguesa, o LGP, é a primeira língua, se é a primeira língua, se eles tiverem, lá está, o meio envolvente linguístico da língua gestual, é a primeira língua, sendo que a língua portuguesa, a que nós falamos, é a sua segunda língua. Okay? Isto para explicar que a língua materna é a língua gestual e a nossa oral funciona como uma segunda língua. Portanto, a língua gestual portuguesa é, tal como as outras línguas, uma língua. É a língua natural da comunidade surda, como a Sandra já falou. E tal como as línguas orais, é toda ela composta por uma gramática, por uma estrutura, por uma sintaxe, por tudo, igual às línguas orais. E aqui no primeiro ponto é frisar que os surdos, o cérebro dos surdos, a forma de pensar é tal e qual como uma pessoa ouvinte, tá bem? Não é por não ouvir que é inferior, é tal e qual desde que trabalhada devidamente. Como eu já disse, possui também regras internas, gramática, morfologia, fonologia. Tudo é transmitido através da língua gestual portuguesa, está bem? Tudo é aquilo que eu estou a oralizar, posso fazê-lo em língua gestual portuguesa. A única diferença entre as línguas orais e as línguas gestuais é que é recebida de uma forma diferente, ou seja, não através do aparelho auditivo, mas sim da visão. Está bem? A língua gestual portuguesa foi reconhecida pela Constituição da República em 1997. Não foi aí que começou a língua gestual já tem séculos de existência, mas em Portugal foi reconhecida em 1997. E sendo assim, é uma língua também do nosso país. Bem? Ora, como uma língua que é, a língua gestual portuguesa, tal e qual como vocês já têm uma noção de que existe uma história das línguas orais, não é? O português, o italiano, o espanhol, vem do latim, também existe uma história das línguas gestuais, que normalmente não é muito conhecida, a investigação é relativamente recente, mas, a título de curiosidade, a língua gestual portuguesa vem, em termos históricos, da língua gestual sueca. Como nós já temos estado a dizer, dizemos língua gestual portuguesa porque há uma língua gestual de Portugal e, portanto, cada país tem pelo menos uma língua gestual. Está bem? Aquela ideia que as pessoas têm que a língua gestual é universal está errada. Ela está agregada a comunidades que estão localizadas geograficamente de forma diferente, como qualquer língua, não é? De cada país. A língua gestual, em termos muito simples, funciona da seguinte forma: da mesma forma que nós temos na língua portuguesa ou em qualquer língua oral, a unidade mínima significativa é a palavra, na língua gestual a unidade mínima significativa é o gesto. Agora vocês devem ter, talvez, a ideia de que o gesto é aquilo que eu faço com as mãos. Se eu fizer casa, o gesto é isto que está aqui, mas o gesto não é só o que a minha mão está a fazer. O gesto é o que o meu corpo faz e o que a minha cara faz também. Imaginemos as palavras, são compostas por letras, mas têm acentos, têm grafias específicas que é preciso respeitar. A língua gestual, vocês têm o que acontece na mão, mas depois o posicionamento do corpo tem a ver com regras gramaticais e a expressão facial também. Estas coisas têm nomes que, de uma maneira muito simples, utilizando o mesmo exemplo que eu vos dei há bocado, no gesto de casa, aqui nós temos vários parâmetros linguísticos, digamos assim. Temos aquilo que a minha mão está a fazer, este formato, assim, digamos, de punho, não é? E a isto chama-se a configuração manual. Temos a localização, que é onde eu ponho a mão, do ombro esquerdo. E temos um movimento, repetido 2 vezes. E no caso deste gesto, não, porque isto não é obrigatório, mas existem também depois muitos gestos que têm uma expressão facial associada. Coisas que nós fazemos com a boca, como outras coisas que às vezes parecem um bocadinho esquisitas, mas que fazem parte da língua. Às vezes nós vemos uma pessoa surda a gestuar rapidamente e vocês, não sei se algum de vocês já viu ou já teve contacto assim mais próximo
ou até através da televisão, se já viram um intérprete, às vezes vê-se que a boca vai mexendo, mas aquilo que está ali a aparecer não são palavras, são parâmetros próprios do gesto, fazem parte das regras da língua. Isto são os equívocos comuns que nós pretendemos sempre tentar desmistificar com estas nossas formações e workshops e sensibilizações. Vocês veem nas televisões, nos jornais, agora cada vez menos, a utilização daqueles termos que estão ali em cima. Linguagem gestual não é a mesma coisa do que língua gestual, está bem? Língua gestual é uma língua, perdão, é uma língua com regras próprias, como nós já dissemos, que é própria de um determinado país e de uma determinada comunidade surda. A linguagem gestual é aquilo que nós fazemos para comunicar visualmente, mas que não é estruturado. Aqueles jogos de mímica se fazem, os próprios mimos, não é? Aquele tipo de comunicação, ou tudo aquilo que nós fazemos, por exemplo, quando eu estou a falar e os gestos acessórios que eu vou fazendo, isto então sim é linguagem gestual, porque não é estruturado, é esta a separação. Portanto, quando vocês virem isto escrito, ou quando alguém disser, façam-nos o favor e corrijam, porque é a língua gestual portuguesa. Como já vos disse, não há uma no mundo. A título de curiosidade, há países que têm mais do que uma, porque depende muito da forma como as pessoas estão organizadas. Nós, por exemplo, em Espanha não temos uma língua gestual só. Como existe, por exemplo, a comunidade catalã, que é muito forte, não é? Os surdos dessa zona têm uma língua gestual própria. E, portanto, pode ocorrer no mesmo território político, digamos assim, várias línguas gestuais. A questão do surdo-mudo. Vocês acham que isto está bem? Está mal? Bem, quem é que acha que este termo está bem? Ninguém. Há aqui informados. Muito bem. É normal que as pessoas pensem assim, porque as pessoas associam a ideia de utilizar o gesto. Vamos fingir agora que eu sou uma pessoa surda. Se eu utilizo o gesto, eu não utilizo a minha voz, ou pelo menos não é o meu meio de comunicação preferencial, e então logo vem a ideia do mutismo. Mas o mutismo é a incapacidade de utilizar precisamente a minha voz. E as pessoas surdas, regra geral, têm essa capacidade. Podem, dependendo do percurso que tiveram, da idade, como a minha colega já falou, perderam a surdez, se foram a sessões de terapia da fala, se têm algum treino específico, há muitas pessoas surdas que oralizam. E por outro lado, não são mudas porque algumas oralizam, por outro lado também não são mudas porque têm uma língua própria. E as pessoas da comunidade surda, quando têm noção que este termo está utilizado, normalmente não gostam. Porque é um bocadinho também, tem a ver um bocadinho com raízes históricas e com o ostracismo às vezes que as pessoas surdas são vítimas. Porque se olha para a pessoa pensando que ela não fala, que ela não sabe, que ela não consegue, não é? E como nós já ouvimos, é uma pessoa que, se teve uma aquisição da linguagem normal, tem um cérebro perfeitamente normal como qualquer um de nós. Ora, vamos cá tentar simplificar isto. Regra geral, quando nós pensamos em surdez, a ideia que a maioria das pessoas tem é a ideia da perspectiva médica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que surdez é a ausência de qualquer coisa. Esta ideia é válida, não é? Como nós já ouvimos, a surdez tem a ver com a perca auditiva. Mas a surdez não é só isto, porque a partir do momento em que há uma língua gestual envolvida e as pessoas surdas não vivem isoladas assim por aí, vivem em comunidade, vivem umas com as outras, têm eventos próprios, têm festividades, têm datas especiais, funcionam como uma cultura mesmo. A investigação nesta área ainda é mais recente, mas hoje em dia já é aceito pela comunidade científica internacional que existe mesmo uma cultura surda. Há algum debate se será uma cultura surda por país ou não, isto está a ser estudado, porque as línguas gestuais têm semelhanças entre si, mas as pessoas da comunidade surda têm regras próprias de comportamento. Nós aqui a bocado nas atividades já vamos trabalhar um bocadinho mais informalmente com vocês. Portanto, diz-se que a comunidade surda possui uma cultura própria, uma identidade própria, porque é uma minoria cultural. Vocês têm a ideia que uma minoria é um grupo de pessoas que está em menor número, não é, do que as restantes, que salvaguardam os traços que a definem, e isto é verdade, a comunidade surda tem sido, de uma forma muito esforçada, ao longo de muitos anos, tem lutado muito pelo reconhecimento da língua gestual, finalmente conseguiu que isto acontecesse em 97 e continua ainda a lutar pela igualdade, tem as associações, tem organismos que os representam, tem um poder social reduzido e fazem um desenvolvimento em separado.
Este em separado quer dizer o quê? Quer dizer que têm uma língua diferente e, portanto, se desenvolvem de uma forma diferente e que têm uma comunidade que faz questão, as pessoas fazem questão de estar umas com as outras e de conviverem e de partilharem as suas experiências. O que é que eu ainda não disse? Pronto, tem uma história em comum, há bocado já vos falei que existe a história das línguas gestuais, isto está tudo, se vocês tiverem, se alguém tiver mais interesse em aspectos históricos, depois pode falar connosco no final, nós temos livros que podemos sugerir, mas basicamente as línguas gestuais foram surgindo em vários pontos do planeta e foram depois, digamos que, alguns representantes de um determinado país foram para outro, a língua gestual foi levada desse país para outro, da mesma forma que aconteceu com as línguas orais e com as conquistas ao longo da história, não é? E assim se desenvolveu uma história comum da comunidade surda. E tem literatura surda, exemplo do qual mais óbvio é aquilo que vocês viram ao início. Um poema em língua gestual, aquele poema é original e está feito precisamente para a comunidade surda, com a colaboração entre um cantor ouvinte e um cantor surdo. Então eu agora vou voltar um bocadinho, vou andar um bocadinho para trás, e vou pegar no título deste workshop, que era Ai ai ai, que eu tenho aluno surdo agora, se vocês se lembram. E então eles estiveram a falar de surdez, como é que é surdez, como é que aparece a surdez, algumas características da surdez nisso tudo, e agora, e quando eles têm que ir para a escola, como é que é? É assim um bocadinho, vou falar um bocadinho sobre isso, porque vamos perceber, vocês pensaram numa criança ouvinte, pensem vocês, quando entraram para a escola. E quando entraram para a escola tinham, sei lá, uma turma com 20 ou 20 almoços, tudo a mesma idade, e vocês entendiam-se todos uns aos outros, não era? Já dominavam as regras básicas da vossa língua materna, português. Percebiam e compreendiam enunciados complexos, podiam falar de uma forma muito complexa, mas compreendiam enunciados complexos que outras pessoas nos diziam. Não era? O que é que fizeram a partir daí foi aumentar, não é? Aumentar o vocabulário, a complexidade gramatical por aí fora. Agora pensem numa criança surda que chega à escola, imaginem que uma criança surda fica para os ouvintes, que chega à escola com, mesmo chegou ao infantário, mas vamos pensar que chega à escola, como chegavam até há um tempo, chegávamos à escola, crianças ouvintes, que nunca tinham contacto, nunca tinham tido qualquer contacto com uma pessoa surda, que comunicavam, portanto aos 6, 7 anos de idade, comunicavam com a família, com os vizinhos, eventualmente, da forma mais básica que possam imaginar, que é o apontar, tentativas de verbalização, vocalizações, coisas muito, muito básicas que nunca ia além do que queriam aqui, quer dizer, da satisfação básica de necessidades também básicas, não é? Pronto. E nós, durante muito tempo, deparávamos com estas situações, nós e as crianças e as famílias, não é? Que chegavam à escola, e aquilo havia ali uma decalagem da criança, relativamente aos seus pares, que já sabiam, já dominavam as regras básicas, já tinham adquirido as regras básicas da sua língua materna, e uma criança que chegava sem linguagem, sem uma língua. E aí, realmente, ainda isso ainda acontece, a situação agora não acontece tanto, mas ainda vai acontecendo. Como é que o sistema educativo se organizou para dar resposta a estas situações? Foi através da criação daquilo que vocês já ouviram falar, escolas, há uma coisa que são unidades de apoio à educação de crianças e jovens surdos, que é o caso da unidade aqui de Beja, que ainda é assim chamada, não é? E há outra resposta educativa, que é as escolas de referência para a educação de alunos surdos. O que é que estas unidades de educação para alunos surdos fazem? Dão resposta a crianças surdas de uma área geográfica alargada, ou seja, no caso de Beja, há crianças de todo o distrito de Beja que podem ser encaminhadas para esta escola, esta unidade, que tem sede aqui, no caso concreto, na Escola Santiago Maior. Em todo o país, há escolas de referência para a educação de crianças surdas, ou as unidades de apoio é uma coisa que já estão a desaparecer, mas ainda há algumas que subsistem. E as escolas de referência, não sabemos qual será o seu futuro, mas ainda a maior parte das escolas de resposta a alunos surdos são escolas de referência. O nome é completo, é escolas de referência para a educação bilingue de alunos surdos. E porquê é que se chama educação bilingue? Como a minha colega já disse aqui, portanto, o surdo, a educação de um surdo tem sido exatamente sobre o desenvolvimento da língua gestual portuguesa,
porque enquanto membro de uma comunidade ou de uma minoria linguística, e sendo a sua língua natural, até é aceita atualmente que o surdo tem como língua natural a língua gestual portuguesa, portanto tem que se criar condições para que ele adquira essa língua e desenvolva, e isso só é feito como? Em sítios onde haja surdos, não é? Por isso é que se faz essa concentração num determinado espaço, numa instituição, neste caso numa escola, onde haja crianças surdas da mesma idade e adultos surdos que lhes ensinem a língua e que sirvam também de modelo, como as outras crianças têm, não é? Tem um professor, todo mais velho, que para além daquilo que lhes ensina, servem de modelo e com que as pessoas se identificam. Aqui uma coisa interessante, até há uns anos atrás havia crianças que não conheciam nenhum surdo adulto. E então achavam que iriam morrer, achavam que elas próprias morreriam antes de atingir a maioridade, porque realmente elas não conheciam nenhuma pessoa adulta surda. E o facto de elas de se deslocarem para uma instituição onde há surdos, todos adultos, e terem conhecimento com pessoas adultas que exercem profissões em mais variados domínios, em termos de identidade e desenvolvimento pessoal, é uma coisa muito importante. Portanto, nós atualmente não temos nenhum surdo na nossa unidade. Já tivemos. Este ano tivemos, no ano passado tínhamos tido uns cortes sucessivos também. Como sei a vocês, nós atualmente a nossa unidade foi reduzida do ano passado para este ano em cerca de 50% que toca ao pessoal docente e técnico. No ano passado tínhamos 2 intérpretes, tínhamos 2 docentes de língua gestual, um ouvinte e uma surda. Este ano temos uma intérprete, temos uma docente de língua gestual. A terapeuta da fala está há meio tempo. Isto foi mesmo um corte radical. Pronto, já me perdi um bocado. Portanto, estava a falar de educação bilingue. Porquê educação bilingue? Porque as unidades das escolas de referência para a educação bilingue têm que criar condições para que a criança adquira e desenvolva a língua gestual portuguesa enquanto a sua língua materna, a sua língua natural, não é materna porque não é transmitida pelos pais, nem pelo meio familiar, mas é a sua língua natural, e o domínio do português escrito. É claro que se, a Bruna disse, a surdez, a avaliação da surdez, há vários graus de surdez, há pessoas que não são surdas profundas e que têm a percepção da linguagem oral, portanto, e que podem adquirir alguma linguagem, e que realmente é o papel da terapeuta da fala, essencialmente, é ensiná-los a descodificar e a falar a língua da comunidade onde eles estão inseridos. No caso em todos eles, mas particularmente no caso dos surdos profundos, a educação e o ensino das escolas incide no ensino do português escrito, enquanto segunda língua. E quando se fala de educação bilingue de alunos surdos, fala-se língua gestual portuguesa e português na vertente ou na modalidade de escrita, o que não impede que outros consigam falar alguma coisa pior ou melhor, dependendo realmente do grau de surdez que têm. Pronto, os objetivos têm que ver o quê? Por um lado, com o crescimento linguístico dos alunos, que é fundamental, se não tem, é fundamental o crescimento e desenvolvimento do nível linguístico. Por outro lado, a escola, através de técnicos especializados, no caso dos docentes de educação especial, que têm todos eles formação especializada na área, usam metodologias específicas para o ensino da segunda língua, porque é uma língua que é ensinada a partir de uma língua visual, não é? Que é a língua gestual, que é transformada através de uma didática que tem que ser de uma língua escrita. Isso realmente, para que isso aconteça de um modo geral, não sempre, mas nas unidades quase sempre sim, esse ensino é feito em salas só de alunos surdos, constituídas, ou turmas constituídas por alunos surdos.